Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda temporada do Caio na Real Podcast. Eu tô hoje com o Simon Veiga, do TDAH pra Gente Grande. Ele é acadêmico de psicologia, professor e já tem mais ou menos 2.000 alunos. Mais de 4.600. 4.000? Então a sua Tá página desatualizada. está desatualizada. Sua página de vendas está Tá desatualizada. desatualizado. Hoje a gente conta com mais de 4.600 alunos. Que loucura. E são 4.600 alunos do quê? 4.600 alunos que já passaram pelos meus cursos e treinamentos, né? Tá. Hoje a gente tem 3 cursos, vamos falar assim. Ele já me jogou a bola já pra eu fazer propaganda. Com certeza. O Caio, pô, Essa Caio. é a Obrigado, intenção. Caio. Prazer estar com você aqui. São 3 cursos, né, que a gente tem, que é o Método Eixo, que é um programa de acompanhamento voltado para pessoas que têm TDAH. O Mini Hábitos e Micropassos, que é um curso online que tem como objetivo ajudar. Eu costumo dizer que é a estratégia que mudou minha vida, cara. Que é fazer o mínimo, com o mínimo esforço. Porque o TDAH tem uma dificuldade demais de entrar em movimento para fazer o que precisa fazer, né? Então a estratégia que mudou minha vida é fazer o mínimo, mini hábito, micropasso. E aí tem esse treinamento que é voltado para mudança de estilo de vida. E agora a gente tem o Instituto Simon Veiga, que é uma plataforma de psicoeducação, onde tem mais de 100 horas de conteúdo, onde a ideia é trazer psicoeducação de forma acessível, porque hoje em dia, se a gente for falar sobre saúde mental, é custoso. É custoso. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico pela segunda vez e resolvi tratar, né? Que o da primeira vez eu ignorei. Mas pela segunda vez eu resolvi tratar, eu tava quebrado, não tinha grana pra nada. Tinha acabado de vir de uma tentativa de suicídio. E 3 amigos tiveram que me ajudar a pagar psicoterapia, a pagar médico. Né? Então a ideia do Instituto Simon Veiga é trazer um valor acessível para o cara ter acesso à informação, com vários mini cursos sobre saúde mental, diversos profissionais, não só o do Simon. Né? E breve, lá dentro, ele vai conseguir ter atendimentos por consultas com psicólogos, enfim, tudo isso no ambiente online. Uma rede de apoio para o paciente. Exato. Exatamente. Por que é TDAH para gente grande? Porque TDAH não é só na criança? Não, Explica isso pra gente. Exatamente isso, cara. Esse questionamento seu foi exatamente o que me levou a criar a página, né? O perfil na época TDAH para gente grande. Por quê? Eu tive diagnóstico, cara, de TDAH, e aí eu fui pesquisar, e só tinha falando pra criança. Eu falei, mas eu sou adulto, e não tinha ninguém que falava... Quantos anos? A história do Simon com o diagnóstico, eu tive o primeiro diagnóstico com 19 anos de idade. Já era adulto. 19 anos já é adulto. Para um TDAH que demora a desenvolver maturidade, né? Tem um delayzinho ali para criar maturidade. A mentalidade era de uns 14 anos, você tá entendendo? Mas já era adulto, já tava na faculdade, enfim. E a real é que eu não dei ideia, cara. Não dei ideia pro diagnóstico, porque na primeira vez veio na minha cabeça assim, pô, eu passei em 12 faculdades públicas. Tá maluco? Eu, TDAH? Na realidade, eu sou preguiçoso mesmo, eu sou vagabundo mesmo, ou seja, reforçando o estereótipo, né? O estigma. Eu que não sentava a bunda pra estudar, eu que não sento a bunda pra estudar. Só que era legal aproveitar o benefício que o diagnóstico me trazia, que era o benefício da receita para tomar Ritalina. Então, eu conseguia pegar a receita, tá? Porque eu fazia faculdade de engenharia, era 2 períodos, era integral, e geralmente eu tava com a dependência arrastada. Em época de prova, era Ritalina, café, e na época, o meu hábito maravilhoso de fumar um Marlborão vermelho ainda pra passar a madrugada estudando. Marlboro vermelho, café e Ritalina. Esse é o combo da morte, que eu costumo dizer, né? E, cara, eu usava o benefício, né, do diagnóstico, que era apenas pra pegar a medicação. Resumo da história, não preciso nem falar que não deu certo a faculdade, abandonei mais umas 3 aí que veio pela frente, mergulhei numa dependência química, né? Tive problemas de ansiedade, tive depressão. Que aí... Dependência química da Ritalina? Não, minha dependência química foi de cocaína. Cocaína. Que é um parente da Ritalina. Que é um parente da Ritalina, né? Eu trabalhava com eventos e acabei tendo acesso. E quando eu usei cocaína pela primeira vez, a minha cabeça silenciou. Falei, caraca, mano. Funciona. Eu tô bem. Eu tô no controle. E aí aquilo ali nunca mais saiu da minha vida naquele período, né? E foi uma das fases mais difíceis da minha vida e é a maior dificuldade minha até hoje. Porque a real, Caio, já que a gente tem o Caio na real, né? A real é que um cérebro que foi exposto
a esse tipo de substância, os meus receptores dopaminérgicos ali já foram alterados, cara. Se eu falar pra você que é tranquilo, não é. Uhum. Se eu tiver contato de novo, é como se eu resgatasse tudo aquilo. Todo aquele tempo, você tá entendendo? Volta tudo de novo. Uma memória neurobiológica. Exatamente isso. Então, tudo isso foi acontecendo na minha vida, tá? Até que culminou numa tentativa de suicídio minha. Uhum. Num dia em casa, num momento de impulsividade. Tomei um monte de medicação que eu tinha na minha casa. Aí inclui vários fatores que estavam acontecendo na minha vida. E eu acordei no hospital, cara. E aí o médico... E aí... Enfim, eu acordei no hospital e o médico, naquele momento, a gente foi começar a fazer o acompanhamento de psicoterapia, né? E aí, dentro do acompanhamento de psicoterapia e do acompanhamento psiquiátrico, retornou a possibilidade do TDAH. Tá. Que E você aí, já tinha que ouvido falar. Isso, que eu já tinha tido lá diagnóstico, mas eu não dava ideia. Tá. Porque eu costumo dizer, Caio, que a real é que as pessoas, elas romantizaram o transtorno. É legal ter TDAH, não é verdade? Até porque o Michael Phelps tem TDAH e ele tem 12 medalhas olímpicas. A Tata Werneck é apresentadora de TV, né? O ator tal, fulaninho do Big Brother, tem TDAH. E olha só que legal como que ele é. Né? Ele é engraçado. Entendeu? Então, ter TDAH não virou mais um problema. Ter TDAH virou um superpoder. Você é uma Ferrari. Né? Cara, e quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu assisti os vídeos, lá na primeira vez, que eu não dei ideia, e eu assistia, cara, é isso mesmo. E eu ficava empolgado vendo os vídeos, cara. Olha que absurdo você ficar empolgado porque você tem um transtorno, velho. Como se você tivesse uma super habilidade. Cara, e tipo, olha o que a falta da psicoeducação faz. Você tá entendendo? Então, eu usava só pra conseguir minha medicação. Tá. E ignorei completamente. Nessa segunda etapa da minha vida, que eu caí em todas essas comorbidades que o transtorno, e agora eu sei que não era só TDAH, um transtorno bipolar também que eu tinha, acabaram me levando, eu fui levar o transtorno a sério. O transtorno, né? O diagnóstico a sério. Tá. E foi aí, Caio, que eu comecei a, de fato, começar a buscar entender o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e só tinham pessoas falando sobre o TDAH adulto. E eu sou um cara empreendedor, né? E eu comecei a fazer o tratamento, comecei a mudar a minha vida, e começou o advento, né, da internet, do Instagram, das redes sociais. Sim. E aí num dia, eu estava num evento desses, na impulsividade. Comprou. Sabe online. O que aconteceu? Eu vou contar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, que eu tinha abandonado balada, tinha abandonado festa, porque era esse o gatilho. O gatilho, né, pra tudo que aconteceu na minha vida. E aí um dia, Caio, eu fiz um último evento na cidade, né? Eu ganhei uma grana considerável. E aí, o que eu fiz? Ia começar a torrar com besteira, né? Porque o TDAH tem dificuldade de planejamento, de organização, né? De definir prioridade. O que aconteceu ali na hora, né? O TDAH, ele diferente o TDAH, ele se atola em dívidas por falta de organização e planejamento. O bipolar, ele se atola em dívidas, né? Tá em mania, por ele tá em mania, hipomania. Grandioso. Isso, poderoso, enfim. Talvez seja os dois que eu tava na época lá. E eu falei assim, quer saber? Em vez de eu gastar dinheiro com bobeira, eu vou comprar tudo em curso. E, Caio, eu comprei, juro pra você, eu comprei muito dinheiro em curso. Tá. E eu nunca comprei tanto dinheiro em curso que depois eu não tinha mais dinheiro pra ir nos cursos, entendeu? Porque eu gastei todo comprando curso. Isso aconteceu. Tá. E aí, num desses eventos que eu fui num desses eventos e eu tava nervoso, cara, no evento, porque eu não entendia nada, não sabia nem porque eu tava ali, né? Era um evento do quê? Era um evento de marketing digital. Não era tão louco assim. Era de marketing digital, de empreendedorismo, essas coisas. E aí, cara, um cara lá, um cara conhecido no meio digital, né? Ele falou assim, olha, você tem que ver uma coisa que você passou, uma dificuldade que você tem, né? Que as outras pessoas possam se identificar. Né? Eu falei, cara, aí que você tem muita dificuldade, mas você tá aí, parará, papá. Eu falei, cara, o que tem? Aí vem na minha cabeça, pô, TDAH. Eu falei, caraca, não tem ninguém que fala sobre TDAH adulto. Eu falei, se eu criar um Instagram... Na mídia não, né? Não tem, na mídia social. Né? Exato. Na época, então, não tinha nada, mano. Não tinha nada.
E aí entrou o medo, né, de falar, pô, mas na época eu não fazia curso de psicologia, não fazia nada. Mas graças a Deus, né, todo o conteúdo que eu sempre coloquei na rede social sempre foi pesquisado certinho, sempre foi muito em parceria com outros profissionais, diversas lives que eu fazia com médicos, com psicólogos. Então eu sempre tive muito apoio, porque eu falava do TDAH, do que eu vivia, do que eu sentia, e eu não tentava dar uma de guru, sabe? Esses caras que falam besteira por aí, não era nada disso. Mágicas, isso, você vai ser curado. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, deu certo, funcionou, mas surgiu por conta de uma visão minha de tem uma oportunidade, e olha que e hoje é o meu negócio, é meu business, né? O cara que não parava em nenhum emprego, que não durava 45 dias no emprego, hoje tem 3 anos que tá no próprio negócio. E você parou na psicologia. Parei dentro da psicologia. Você tá gostando? Pra caramba. Eu de fato, eu gosto demais de estudar comportamento, neurociência, né? Tudo que envolve o cérebro humano. E eu não fazia ideia que eu iria gostar tanto. Entendi. Não fazia Agora, ideia. Explica pra gente o que é o TDAH. Vamos lá, TDAH. Na visão Simon Veiga, com toda a sua história na visão de vida. Eu não queria a visão do DSM, porque eu acho muito quadrado. A visão do DSM é uma visão que eu vou te falar, né? É complicada. Não tô fazendo crítica, né? É só um parêntese. O TDAH, quando a gente começa a analisar, na realidade o TDAH ele não é déficit de atenção, né? Porque a palavra déficit de atenção, ela minimiza muito o que a gente sofre. E a complexidade do problema. A complexidade do problema. Porque quando a gente pensa que é só déficit de atenção, então se é só déficit de atenção, é só sentar a bunda e estudar. É só você se esforçar um pouco mais, poxa, né? Ainda mais agora que esses gurus, né? Você tem que ir lá e fazer, e não sei o quê, né? Esse povo agora que gosta de falar esse tipo de coisa. Mas, na realidade, o TDAH, ele é um transtorno de performance. Tá. Ele é um transtorno motivacional. Tá. Porque qual que é a diferença de um indivíduo que tem TDAH para um indivíduo que não tem TDAH? A diferença de um indivíduo que tem TDAH para o que não tem TDAH, ela é uma diferença quantitativa, não qualitativa. É a mesma coisa que o indivíduo que é mais baixo, que é mais alto. Não tem diferença, a não ser o fato dele ser mais baixo ou mais alto. Como assim, Simon? O que você quer dizer? Porque o indivíduo que tem TDAH, ele tem uma menor atividade no córtex pré-frontal, ou seja, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Quando a gente fala um transtorno de neurodesenvolvimento, a gente fala de um transtorno de determinados atrasos que acontecem em indivíduos TDAHs que não acontecem nos indivíduos que não têm o transtorno. Como assim, Simon? O que seriam esses atrasos, tá? Quando eu falo atraso, eu não estou falando atraso de retardamento. Não é deficiência intelectual. Isso, não. Até porque TDAH, a parte que a gente aprende do cérebro é aqui atrás. A que a gente aplica o que aprendeu é aqui na frente. E a treta do TDAH não está em aprender, está em aplicar aquilo que ele sabe. O TDAH, ele sabe igual qualquer outra pessoa. Que estudou na mesma escola, que estudou no mesmo bairro, que mora no mesmo bairro, que participa da mesma igreja. O problema não é o fato dele saber, dele aprender. É ele conseguir pegar tudo aquilo que ele aprendeu e aplicar, porque a parte que faz isso no cérebro é o córtex pré-frontal, que é justamente onde nós temos uma menor atividade e menor produção de dopamina e de noradrenalina. Onde esses atrasos, né, acontecem? Atrasos não é retardamento, não é que é burro, não é nada disso. O atraso, ele é um atraso de neurodesenvolvimento. Isso significa que a gente tem um atraso em relação às outras pessoas em desenvolver determinadas habilidades, determinadas funcionalidades do nosso cérebro. Como, por exemplo, vamos lá, existe pesquisa, Caio, você deve saber disso, que mostra que os indivíduos que têm TDAH, eles têm um delay, né, em relação às outras pessoas, que pode chegar até 6 anos. Ou seja, se o indivíduo que não tem delay de maturidade na formação do cérebro, né? O indivíduo que não tem TDAH, se ele atinge ali em torno de 24 anos, isso quer dizer que o cara que tem TDAH ele pode demorar até 30 anos para atingir essa maturidade do cérebro. Né? Existe essa neuroanatômica. Isso, exatamente. Não estou falando de maturidade como personalidade, esse tipo de coisa, não. Estou dizendo a maturidade neuroanatômica, perfeitamente. Era essa palavra que eu buscava, agora eu vou pegar ela. Obrigado. E esses atrasos, eles acontecem aonde, né, Caio? Vamos lá. Perceba que não falamos nada ainda de déficit de atenção. Sim. Né? 2
Atrasos em duas falhas que eu costumo falar. A primeira falha é a falha no controle inibitório, né? Ou seja, o TDAH ele tem uma dificuldade de inibir o comportamento em relação ao meio. Tá. Então é aquele cara, tô aqui no podcast com você, e aí eu tô aqui, ó, batendo a mão, teu microfone tá balançando e eu aqui, ó, não percebe, eu tô aqui, ó. Não tô nem aí. Você tá entendendo? É o cara que tá aqui com você, vou ficar interrompendo a tua fala toda hora. Tô no meio de uma reunião importante, isso acontecia comigo no trabalho direto. Direto no trabalho, eu interrompia pra falar, pra perguntar, né? E tipo, meu, sério que você tá fazendo isso? Ou seja, é um comportamento inadequado. Isso caracteriza o TDAH. Um comportamento inadequado para aquele ambiente. Ele não consegue inibir o comportamento dele em relação à situação. Tá. Isso acontece muito devido à impulsividade e à hiperatividade. Então é aquele indivíduo que você olha e você fala, mano, sério que ele tá falando isso? Tipo assim, mano, não é possível. Não, ele não tá fazendo. Oh. Se a gente colocar uma criança aqui de 6 anos de idade, a criança vai estar pegando essa garrafa aqui. Vai chegar isso é levado para um lado de, é mal educado. Perfeito. É birrento. Né? E aí, exato. Ele é mal educado, né? Ele é chato. Essa é a palavra. Eu era um cara chato. Arrogante. Né? Ele é arrogante. Né, meu? Será que... É aquela vez só, meu, será que ele não tá percebendo? Será que não caiu a ficha dele que meu, é feio isso? Né? Todo mundo começa a te olhar daquele jeito. E o cara nem percebe, a pessoa nem percebe. Até ela começar a ter informação de que aquele comportamento é um comportamento inadequado. Né? Então, a primeira grande falha é essa falha no controle inibitório. Eu não consegui inibir o meu comportamento em determinada situação. Tá. E a segunda falha, que eu considero que é a principal falha, é a falha que é uma das principais falhas, na minha opinião, né? É a falha na persistência. Por que falha na persistência? Porque, olha só, o que significa persistir em algo? Persistir envolve comportamento, envolve motivação e envolve visão de futuro. Persistir. Para você persistir no objetivo, por exemplo, o Caio persistir com o objetivo dele aqui. No Caio, na real, ele tem que ter comportamentos adequados para vir para cá, para escolher o cara, para criar o tema, enfim. Ele tem que estar motivado para isso, ter um motivo para estar aqui, tá? E depois ele tem que ter uma visão de futuro para tal. Tá. Olha que interessante. Indivíduos com TDAH, eu falei para você, que tem uma menor atividade no córtex pré-frontal, certo? No córtex pré-frontal acontecem algumas coisas interessantes. A primeira das coisas interessantes que acontece é que lá a gente tem um grupo de habilidades que se chamam funções executivas. As funções executivas é como se fosse o CEO da empresa cérebro. Certo? É o CEO da empresa cérebro. Então, eu costumo dizer, né? Uma empresa sem CEO. O que acontece com a empresa que não tem CEO? Afunda. Afunda. Essa palavra define a vida do TDAH. A vida do TDAH é um barco afundando, né? Que ele nem sabe o que está acontecendo. Não, por quê? Porque as funções executivas, elas têm são esse grupo de habilidades que representam o quê? Definir prioridade, organizar tarefa, foco, atenção. Tudo isso faz parte, visão de futuro. É eu visualizar algo que está lá na frente. Olha a treta, então, que eu começo a entender. Eu começo a entender, então, que eu tenho um indivíduo que ele não reúne competências e habilidades necessárias para conseguir se manter engajado numa atividade, porque, primeiro, dopamina. Lembra do dopamina? Espero que a galera esteja fazendo as associações comigo aqui. Estão sim. Dopamina. O que é dopamina? A galera acha que dopamina é só sobre sensaçãozinha de ficar gostoso. Não. Dopamina significa a dopamina, a principal atividade, vamos falar assim, da dopamina, é fazer você entrar em movimento. Tá? Então, olha que treta. Se o cara que tem TDAH, ele já tem menor taxa menor dopamina produzida para fazer ele entrar em movimento. Vamos supor, Caio, que ele consiga entrar em movimento para fazer uma atividade. Aí ele entra em movimento. Quando ele entra em movimento para fazer, ele não consegue se organizar. Ele não sabe definir qual a prioridade dele. Aí o estímulo, chama aqui, ó, ele responde. E quando ele responde esse estímulo, ele continua
e nem volta mais pra Já atividade que ele esqueceu estava do fazendo, outro. já esqueceu do outro. É. Você tá entendendo? Então, olha por que é falha na persistência. É. Porque é uma dificuldade de persistir em uma atividade até o final. Você tá entendendo? Isso envolve tudo. E se a gente for um pouco além, tem uma frase, né, do Walt Disney, que é interessante, que o Walt Disney fala assim, ó, sucesso é a habilidade de você se engajar numa série de atividades coordenadas e resistir a influências a externas. influências né? externas. Então isso quer dizer que, de acordo com o Walt Disney, vamos pegar assim, né? O TDAH TDAH é não um tem cara que sucesso. não tem sucesso. Fracassou. Que já fracassou, cara. É. E se você for olhar a história dos indivíduos que têm TDAH, são indivíduos que têm fracassos e acumulam, engavetam projetos inacabados. Sim. Então é por isso que o TDAH, então, é um transtorno de quê? De performance. Porque eu com um transtorno, você sem um transtorno, nós sabemos de igual. Temos capacidades e habilidades iguais para realizar. Só que colocando o eu e você do lado, a probabilidade de você ter sucesso, começar, continuar e concluir a tarefa é muito maior do que a minha. Então isso quer dizer que transtorno de TDAH, ele vai além do déficit de atenção. Até porque, quando a gente fala de déficit de atenção, ansiedade apresenta déficit de atenção. E só que a falta de atenção... Qualquer transtorno psiquiátrico não tratado, você tem uma deficiência de atenção. Exato. Em maior ou menor grau, né? Só que a falta de atenção do TDAH ela é diferente de todas. Porque a falta de atenção do TDAH é uma falta de atenção de não persistir numa atividade. É eu estar aqui com você no podcast e de repente eu começar a mexer aqui, ó. Você tá entendendo? É eu estar na sala de aula e começar a rabiscar no caderno. É claro que eu não vou prestar atenção no que está acontecendo. Ou até mesmo no discurso, né? No discurso. Isso faz parte da dificuldade nas nossas funções executivas. Começa a falar do copo, e eu depois sou vai mestre, pra abacaxi. Melhorei muito com isso. Agora eu vou fazendo assim, opa, volta aqui, amarra pra cá. Chega pra cá, ó, volta aqui, ó. Né? Então o TDAH é tudo isso envolvido. Não é só déficit de atenção. TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Na realidade, o TDAH é um transtorno de performance. E uma paciente perguntou pra mim, mas Caio, começa na infância necessariamente? A pessoa nasce com o TDAH. Até... Tá começando... Tem umas pesquisas novas aí que o pessoal tá dizendo que você pode começar a desenvolver na fase adulta, mas nada... Eu vi. Aí eu fiquei com dúvida. Eu falei, entendeu? agora vocês me fuderam. Então, porque, pois é, quer me ferrar também. Pô, Porque a gente tá produzindo conteúdo, a gente o paciente estuda. perguntou pra mim isso hoje. Aí eu lembrei desse bendito. Falei, pô, Existe... não, mas pode ser. Então, a gente não pode falar nela ainda, né? Enfim. Então, seguindo lá, a pessoa nasce com... Ele é hereditário, genético, né? Você tem família de TDAH? Cara, lá na minha família tem. Tá. E não tem só TDAH, tem bipolar. Que também é um outro transtorno. Meu pai era bipolar. Forte influência genética, né? O meu pai, hoje a gente sabe, né? No caso, sim, ele faleceu muito cedo. Meu pai faleceu com 30 e poucos anos de um acidente de carro. Olha aí, um dado importantíssimo para quem é TDAH e para quem tem transtorno bipolar, né? E entendendo o histórico de como foi a vida do meu pai, de como ele era, é visível, né, o fato de que ele sofria do transtorno. Entendi. Então, lá em casa tem... Então, começa necessariamente na infância. O TDAH começa do neurodesenvolvimento. Isso, né? Então, o TDAH começa na infância. Né? E, obrigatoriamente, você tem que ter nota baixa? Não. De maneira nenhuma. Eu tinha boas porque notas. Porque isso é um pouco estigmatizado. É um pouco... É estigmatizado. TDAH tem nota baixa. Você vê que tá tudo errado o estigma que trouxeram sobre o TDAH. É todo errado. Aí o cara estigmatiza a criança na infância e de repente quer falar pra ela que ela tem um superpoder. Não dá pra entender. Inclusive esse povo que fala de superpoder, eu queria entender. Porque é o mesmo povo que depois quer brigar por lei no Congresso, no Senado. Ué, mas se é superpoder não tem que ter lei, cara. Você tá entendendo? A gente não precisa de lei. Eu não entendo essas coisas. Mas enfim. Não, eu tinha boas notas. Tá. Eu sempre fui um aluno que tinha boas notas. Podia melhorar. Mas aí sempre ele pode melhorar se ele não fosse tão preguiçoso. Só que eu nunca estudava, nunca aprendia no colégio. Tá. Nunca aprendi no colégio. Era impossível pra mim aprender uma matéria com a professora no colégio. Tá. Primeiro, eu não conseguia acompanhar ela escrevendo no quadro. Quando ela terminava, eu tava começando aqui, ela já pagava a minha parte. Eu ficava nervoso. Toda vez.
Porque, sei lá, eu me distraía, eu fazia outra coisa, e aí todo mundo conseguia copiar o quadro, cara. E eu odiava o professor que falava assim, levanta a mão quem acabou de copiar, pô, mano. Nunca conseguia. Não tinha nem começado. Não tinha nem começado. Então eu não conseguia, não dava pra mim. E aí eu ia pra... Só que o que eu fiz? Eu vi que não dava pra estudar no colégio. Eu tenho uma frase hoje que eu falo pra galera que me acompanha, que é o seguinte, não importa qual seja a tarefa, buscar os meios para realizar a tarefa faz parte da tarefa, né? Porque o TDAH se vitimiza pra caramba. Ah, eu não vou ler esse livro porque eu tenho TDAH. Meu amigo, se tu é um adulto, tu nunca lê um livro e tu vai falar que é por causa do transtorno, para, velho. Lê uma frase por dia, lê um parágrafo, lê uma página, sei lá, dá o seu jeito, cara. Mas se tu tem uma tarefa para fazer, faça. E quando eu era criança, a minha forma de estudar era eu ia para casa e aí eu abria o livro, eu pegava o conteúdo do livro e eu explicava para uma plateia invisível. Olha só. E escrevia num quadrinho que eu tinha do lado uns pontos importantes. Toda a matéria, principalmente história, geografia, né, esse tipo de... tudo era dessa forma. Foi um método que você achou pra... E até hoje eu estudo assim. Tá. Até hoje, se eu preciso aprender alguma coisa, eu vou estar em pé, andando pro lado pro outro. Por que andando pro lado pro outro? O ritmo da passada pode parecer doideira. Silencia a minha mente, cara. Ajuda você se sabe organizar. Aquela coisa assim, ó. Sim. Aí eu fico ali, ó. Eu vou e volto. E aí eu consigo estudar, falar, explico, me empolgo pra caramba. E aí eu acho que até me ajudou em habilidade de comunicação, isso aí, sem dúvida. Com certeza. Mas desde pequeno. A minha mãe brinca que... E eu estudava de noite, às vezes, geralmente, porque a gente com TDAH tem essa coisa da madrugada, né, cara? São pessoas mais noturnas, geralmente. Principalmente pra estudar, porque você não tem interrupção nenhuma, você não tem... Você não tem interrupção nenhuma, tá tudo em silêncio. Então, eu ficava andando pro lado pro outro, a minha mãe brincava, lembrei que tinha fugido. Aí minha mãe brincava até assim, que ela ouvia e ela aprendia tudo que eu falava. E eu às vezes esquecia, né? Porque eu tinha TDAH, não lembrava. Mas a minha mãe, de madrugada, minha mãe falava, filho, tá na hora de você dormir, não. Eu falei, não, mãe, eu tenho que estudar isso aqui. E era assim que eu aprendia. Assim que eu aprendi. E até hoje, se eu for estudar alguma coisa dessa maneira. E o lance... Eu queria que você falasse sobre duas coisas que muita gente pergunta. A procrastinação. Sim. E o tal do hiperfoco. Tá. Como é que é isso? Vamos lá. A procrastinação, ela é comum em qualquer pessoa. No TDAH, ela é muito maior devido a essa dificuldade, essa produção desregulada de neurotransmissores que a gente tem. Além dessa produção desregulada de dopamina, porque o que é a procrastinação? A procrastinação é a dificuldade do cara entrar em movimento para fazer aquilo que ele tem que fazer. Né? Só que muito do que acontece na procrastinação é que as pessoas elas não entendem que elas precisam de algumas estratégias que podem funcionar para ajudá-las. Por exemplo, eu preciso de um disparo de dopamina X para eu conseguir começar a estudar e ler tal coisa, tal livro. Né? Só que às vezes essa atividade, o nosso cérebro, Caio, ele é uma máquina de previsões. Aqui a gente está conversando aqui, nesse momento teu cérebro está calculando qual vai ser a minha próxima palavra. Se de repente eu bater na mesa aqui agora, é algo que você não esperava, você tá entendendo? E dá uma assustada. Por quê? Porque o seu cérebro não previa aquilo. Sim. Né? Então, quando a gente tem que fazer uma determinada atividade, o nosso cérebro, cara, quer ficar de boa. Economizar energia, né? Ficar tranquilo na dele. Então ele vai fazer um cálculo sobre... Pô, será que eu vou ler esse livro aqui ou será que eu vou assistir o Netflix? Só que às vezes, cara, é 2 páginas do livro que vai ser chato pra caramba. E olha o que eu falei, chato pra caramba. Pro TDAH isso daí, cara, meu Deus do céu. Porque o TDAH, ele é aquele cara que se não liberar a sensaçãozinha pra ele, se não for legal, eu costumo dizer que ele é um mimado, né? Mimadinho de sensação, porque ele precisa de estímulo a todo momento, né? Ele fica pulando de sensaçãozinha em sensaçãozinha. E ele nunca consegue fazer o que deve ser feito. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser treinada e tem que ser olhada com maturidade para os indivíduos que têm o transtorno. Né? Até porque medicação não ensina comportamento. Você pode tomar medicação e o cara vai ficar só estimulado, pulando de tarefa em tarefa, sem fazer o que precisa fazer. Como já aconteceu comigo. Você tá entendendo? Então a procrastinação, às vezes o cara tem que pensar que, poxa, eu tenho que enganar meu cérebro.
Porque se ele vai calcular que um capítulo inteiro é muito, porra, eu vou falar pra ele que eu só vou abrir o livro. Uhum. E às vezes, cara, muita matéria que eu tinha que estudar pra faculdade, etc., eu começava com o propósito de estudar só por 5 minutos. Tá. Porque quando você libera aquela dopamina inicial, você entra em movimento e você começa a sentar pra estudar algo que você tá fazendo, durante a atividade você já vai soltando mais dopamina, você já vai liberando mais. Uhum. E aí você vai conseguindo se manter por mais 5. Dali a pouco por mais 5. Gradualmente vai... Eu vou tirar meu casaco. Pode tirar, porque tá pode tirar. insuportável isso aqui, rapaz. Tire. A outra pergunta era hiperfoco, né? Hiperfoco, Muita gente pergunta. Uma dúvida até dos profissionais de saúde, Cara, né? O que é o tal do hiperfoco? O hiperfoco, o que é? Na realidade, não passa de um sintoma do TDAH. Uhum. A galera fala que é um superpoder, não é superpoder, é um sintoma. Uhum. Qual que é o sintoma? O sintoma da dificuldade de autorregulação. Uhum. O cara, ele tá tão hiperfocado numa atividade que ele está fazendo que ele não consegue se regular para parar o time e ele fazer outra coisa que ele precisava. Aí aquele cara que tá no videogame precisa ir no banheiro e não vai no banheiro, não se alimenta. Aí as pessoas falam, não, sabe, mas ir no banheiro e se alimentar é um exemplo. Tá, então vamos pensar aqui. É o cara que tá hiperfocado no trabalho e começa a deixar a vida social de lado. Uhum. Você tá entendendo? Começa a deixar de cuidar da saúde. Uhum. O hiperfoco, o hiperfoco, ele pode ser um benefício? Essa é uma pergunta que o pessoal quer ter, né? É. Gosta de ter. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se ele se tornou um hiperfoco, então ele já se tornou um sintoma e ele já se tornou algo que é prejudicial. Uhum. Porque enquanto eu tenho controle de uma atividade que eu estou desempenhando, eu tenho domínio dela, então tá tudo certo. Sim. Porque você pode falar, Simon, teu hiperfoco, então, é em comunicação, é em dar aula, porque eu gosto disso pra caramba. Uhum. Se deixar, eu coloco em podcast todo dia. Uhum. Você tá entendendo? Mas aí que tá. Eu sei que não dá, eu sei que não posso, eu sei que eu preciso, tenho outras atividades que eu preciso desenvolver, né? Então, o hiperfoco, o que acontece? O indivíduo, ele fica com a questão do TDAH é a produção desregulada de neurotransmissores. Ele fica hiperestimulado. Ele tem uma produção a mais, exagerada, e ele não sai daquilo que ele está fazendo. Uhum. E se tornou hiperfoco, na minha opinião, já se tornou algo maléfico. Já se porque a tornou pessoa perde a liberdade. Ele perde a liberdade. O cara não consegue se controlar. Então, hiperfoco no trabalho é bom? Cara, se o indivíduo não quer desenvolver relações pessoais, não quer desenvolver, não quer praticar uma atividade física, não quer se desenvolver em outra área. Mas a gente sabe que quando fala de saúde mental, nós estamos falando aqui, ó, de relação com outras pessoas, Uhum. nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de sono, nós estamos falando de uma série de coisas que o indivíduo que às vezes está hiperfocado em algo, em algum projeto, em alguma coisa, Uhum. ele vai estar deixando de lado. É. Essa é a minha opinião sobre, né? Porque o hiperfoco, ele é, como você falou no início, algumas pessoas acham que é um superpoder e isso romantiza... Romantiza, mais uma o vez, transtorno, né? Mais uma vez romantiza. E o que você acha? Muito se fala, hoje não, já faz um tempinho já, né? Que se diagnostica muito TDAH, é hiperdiagnóstico, agora todo mundo tem TDAH. O que você acha disso? É aumento de agora, acesso a... É que agora as pessoas têm mais acesso. Uhum. Tem mais profissionais, se fala mais Porque no assunto. é prevalente. Você fala mais no assunto, É. não é que tem mais. E agora todo mundo é TDAH. Não, meu amigo. Claro que existe Sempre diagnóstico. foi. Sempre foi. É. Você tá entendendo? Não é do nada ter uma explosão de TDAH. Não. Claro que existem diagnósticos que podem estar equivocados. É óbvio, como em qualquer outro diagnóstico, qualquer Sim. outra profissão, existem falhas. Uhum. E é natural, nós somos humanos. Sim. É natural que isso aconteça. Agora, tá tendo um monte de diagnóstico. É porque agora tem mais acesso à informação. Uhum. Temos mais profissionais que... Caio, você não faz ideia da quantidade de mensagens absurdas que eu recebo de pessoas que falam que ouve dos médicos. Uhum. Então, ou seja, olha só. Tipo o quê? Cara, Dá um spoiler aí. esses dias eu ouvi de uma Sem citar nomes, obviamente. de uma menina que falou que a médica dela mandou ela fumar maconha pra tratar o TDAH. Tá. Um exemplo. Maconha. Maconha. Isso. Tá. Outras coisas como TDAH não existia, essa ideia clássica, Uhum. né? Falar que isso é uma invenção da indústria farmacêutica, esse tipo de coisa que acontece Sim. a todo momento. E você vê uma coisa que acontece também, é um profissional jogar a bola pro outro.
Ela fala, eu fui em um, que mandou ir no outro, que mandou ir no outro, que mandou ir no outro. Aí a pessoa vem comigo assim, eu fui em 3, sabe? E aí, pro final das contas, ele me pediu avaliação neuropsicológica, que é bom se fazer, mas não é obrigatório, se o profissional conseguir dar o diagnóstico correto. Aí as pessoas chegam pra mim, cara, completamente, sabe? E por que isso acontece? Muito profissional não tem informação correta. É aí que tá, né? Em psiquiatria, os diagnósticos, em geral, eles são complexos. Você precisa ver o cara uma vez, 2, 3. Às vezes não é na primeira consulta que você vai falar, você é TDAH. Exato. Isso o pessoal tem que entender também. Isso o pessoal tem que entender. É difícil, né? E às vezes o paciente já chega com o rótulo. Caio, minha amiga falou que eu tô com TDAH. Não, ainda mais agora a gente levando informação, a galera fala, eu vi no perfil do Simon, eu tenho TDAH. Eu falo, pelo amor de Deus, vocês nunca falem isso. E teve gente que falou. Eu falei, cara, aí o médico fica puto, né? E não é que fica, às vezes fica puto, mas fica, você fica assim, e agora? Leve em consideração essa informação, lógico que tem que levar. Acho que toda informação que chega no consultório a gente tem que levar em conta, mas é uma situação muito difícil, né? Sim. E como você bem disse, o teste neuropsicológico, ele não vai chancelar. Não vai chancelar. Qual que é a função, na tua opinião, do teste? Já que você... É mapear as funções e as habilidades do cérebro do indivíduo. Então, por exemplo, como eu consigo mapear, eu consigo perceber as áreas do cérebro, das funções executivas do cérebro, onde ele tem maior dificuldade. Tá. Então, aí, eu consigo perceber naquela partezinha do córtex pré-frontal das funções executivas, como que é a relação daquele indivíduo. E aí você consegue planejar o tratamento. Aí planeja o tratamento, não estrutura... o diagnóstico, não, talvez. Não, mas aí como ele vê que o indivíduo tem uma dificuldade naquilo, junto ao profissional psiquiatra ou neurologista, aí chancelam juntos, que é o correto, o diagnóstico. Né? Sim. Mas geralmente, às vezes, fica, infelizmente, um profissional jogando pro outro. Né? Entendi. Mas você acha que tem que fazer o neuropsicológico? Ou não. Em algum momento ali? Eu acho que é válido pro indivíduo, se o indivíduo quiser entender mais sobre ele. Tá? Eu fiz há pouco tempo, cara. Na realidade. Você fez agora. Você tá entendendo? Então, tipo, válido pro profissional mesmo, que tá acompanhando você por um tempo, que vai entender história, porque o diagnóstico é clínico, que vai buscar entender a tua história de vida. Não tem um exame até o momento. Não tem. Cara, e aí que tá. O que tem que levar em consideração é o quanto os sintomas estão afetando a vida, a performance. Quanto tá afetando? Ah, mas eu sou desatento. Mas essa desatenção que você teve, tá afetando em quê? A tua vida acadêmica. Ah, tá em tal coisa. E a tua vida profissional? Em nada. Então você não tem TDAH. Porque os sintomas têm que afetar todas as áreas da tua vida. Né? Acadêmica, profissional, relacionamento, tudo tem que ser afetado. Né? Então as pessoas, elas têm lampejos, traços, que todo mundo tem traços, né? Lampejos ali, só que esses traços não se encaixam dentro de um diagnóstico, né? De uma disfunção. Sim. O que é disfunção? Disfunção é um comportamento, o que transtorno? É um comportamento disfuncional, é um comportamento inadequado. O comportamento está sendo inadequado, está trazendo prejuízos sérios para o indivíduo. Tem que ser, isso não dá para analisar com uma consulta, cara. São várias, não dá pra consultar. Você pode fazer hipóteses, mas você não pode... Você tem que analisar a vida do cara. Você tem que entender mais profundo a vida do indivíduo. E o TDAH, ele raramente vem sozinho, né? TDAH nunca vem sozinho, eu costumo dizer assim. O que vem com ele? Cara, a treta é o seguinte... O que pode vir, né? Porque quando você fala de córtex pré-frontal, dificuldade de um controle inibitório e a falha na persistência... Eu tô pensando aqui em 459 coisas, né? O que pode... Se eu tenho um indivíduo que acumula fracasso, eu tenho um indivíduo que o quê? É ansioso, entra em depressão, né? Se o cara é impulsivo e hiperativo, a probabilidade dele se envolver em comportamentos sexuais de risco é maior, né? Volante, você tá entendendo? Carro, então, morte, acidente de carro, isso é maior. Utilização de drogas, bem maior. E droga pode ser o Malborão. Pode ser. Né? Qualquer coisa que cause vício, vício em pornografia, vício em jogo. TDAH, a possibilidade. Porque o quê, cara? É onde ele vai ter a liberação de dopamina nele de maneira... Só que a queda é grande, né? Você tá entendendo? E aí ele vai querer o quê? De novo. Porque
Porque se eu tenho uma liberação de dopamina grande, vai na hora ali, os meus receptores dopaminérgicos mudarem e eu vou querer mais. E não sai mais, é sempre mais. É isso que... O que acontece nos caça-níqueis? É a mesma coisa. Eles sabem disso. Aí eles vão lá e te dão um disparo de dopaminazinha. E outra, eles trabalham com a hipótese do talvez. Cara, o talvez é a melhor coisa pra liberar dopamina. É a incerteza do talvez. É o suspense. Sabe por quê? Existe uma pesquisa, né, que foi feita com um macaquinho. Esse macaquinho, colocaram um suco pra ele. Tá? Suco? Suco. Tá. Suquinho pro macaco. Colocaram eletrodos na cabeça do macaco. Beleza? Perceberam. E aí mostraram pro macaco o suquinho ali. Beleza? E aí tocava um alarme, assim, de uma luz, que significava que o macaquinho ele podia ir até o local pra pegar o suco. Tá. No momento em que acendia a luz, disparava a dopamina. Porque a dopamina é o neurotransmissor que vai fazer o quê? Você entrar em movimento. Aí ele ia lá e ganhava mais dopamina, que era menor do que a dopamina do início para ele entrar em movimento. Tá. Certo? Tá. E aí que tá o detalhe, cara. O detalhe é que, quando o macaquinho ele sabia que toda vez que a luz acendesse ia ter suco, a dopamina começou a cair. A dopamina ela se mantinha alta e constante quando ele tinha a improbabilidade se ele ia ter suco ou não. Tá. Então essa história do talvez, É mais complexo se eu vou ganhar do ou que não, parece. sim, se eu vou ganhar ou não, é o que mantém você no jogo. Sim. Você tá entendendo? É gamificar o processo. Sim. É por isso que esporte o esporte pode ser um escape muito bom pra galera que tem vício. Sim. Porque esporte envolve, cara, uma série de processos ali, competição. É tudo isso. TDAH não pode ir pro cassino. TDAH, se for, eu nunca fui, rapaz, mas se eu for, acho que vou ter um probleminha lá. E transtorno de humor? Transtorno de humor? Vem junto. Pode vir junto. No meu caso, eu tenho junto. Se você perguntar assim, Simon, qual que é predominante, né? É o transtorno bipolar ou o TDAH? Não tem como te dizer mais nessa altura do jogo, que eu fui diagnosticado ano passado com transtorno bipolar e agora E mais anterior com o TDAH. Então, se misturam muito os sintomas. Mas TDAH não é um transtorno de humor. E as pessoas confundem, né? TDAH é um transtorno de eu não conseguir regular, de autorregulação. Sentir raiva é normal. O que não é normal é eu não conseguir controlar a minha raiva numa situação. Essa é a treta. Então, duas coisas que o pessoal erra muito sobre TDAH. Que TDAH é um transtorno de humor e que TDAH é um transtorno de aprendizado. Não é. A gente já sabe igual qualquer outra pessoa. Eu também não tenho problemas... Eu, no caso, tenho, né? Mas o indivíduo que tem TDAH não tem problemas de humor, não é um transtorno de humor. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Sim. Tá? Pra ficar fácil. Performance. Transtorno de motivação. Qual que é a função dos psicoestimulantes no tratamento? Eu gosto de falar, Caio, né? Que o psicoestimulante, no caso do TDAH, por exemplo, transtorno bipolar, cara, a medicação... É como se fosse o óculos, cara. Eu preciso dele pro resto da minha vida. Opa. Foi. Agora, no caso do TDAH, é diferente. Porque o que acontece com o indivíduo que tem TDAH, cara? Ele tem que reaprender a viver com o transtorno dele. Porque olha só, como eu falei que é um atraso, e como eu falei que a diferença que existe é uma diferença quantitativa, não qualitativa, o que a gente tem que pensar, eu gosto de pensar na medicação como a rodinha da bicicleta. Sabe a rodinha de bicicleta? Quando você é criança, seu pai vai lá e coloca a rodinha na bicicleta. Sim. Então, o que é o psicoestimulante ele faz? Ele vai estimular o córtex pré-frontal, estimular a produção de neurotransmissores, regular aquilo ali, colocar o freio teu, que você não tem, por causa do córtex pré-frontal. Isso automaticamente vai te manter mais focado, mais concentrado. Só que isso resolve a tua vida? Não. Porque isso é só ele te ajustando para que você entre em movimento, porque medicação não ensina comportamento. Então, o que a medicação ela tem como papel? Ela tem como papel ensinar o TDAH a andar. Tá. É a mesma coisa a medicação, o psicoestimulante na vida do TDAH, ele tem como propósito, né,
o mesmo propósito similar à rodinha da bicicleta. Uhum. Fazer com que o indivíduo aprenda a andar. Uhum. O indivíduo com um TDAH, ele tem que, pela primeira vez, aprender a sentar, estimulado agora, e desenvolver comportamento. Uhum. Continuar, ler, Uhum. começar a cuidar e desenvolver a habilidade para aprender a lidar com tédio, Uhum. entendeu? Porque eu tô focado. Só que Uhum. o cara tá focado, só que ele não sabe lidar com tédio. Sim. E aí ele quer levantar. Eu ouso dizer também, muitas vezes, que essa história que TDAH, né? TDAH pula de relacionamento em relacionamento, pula de emprego em emprego. Já ouviu essa história? Já. Né? Cara, muito disso eu ouso dizer pra você que não é por causa só da impulsividade. Uhum. Na realidade, é uma falta de maturidade, porque quando o relacionamento entrou na hora do compromisso, o TDAH ele olha e fala assim, pula fora. Uhum. Porque tudo que é assumir responsabilidade para o indivíduo que falhou com todas as responsabilidades que teve, é difícil para ele, então ele pula fora. Uhum. Mas voltando à medicação, eu acabei fazendo um loop Não, aqui. não, mas o que você falou é super importante, porque a medicação também não vai ensinar Não, você a amadurecer, isso, né? ela vai te auxiliar. Ela assim, ó, ei, não, isso é perfeito. Ela tem um poder um pouco limitado, né? Eu costumo dizer, Caio, desculpe eu te interromper, que o que acontece Pega em o copo aí. indivíduos com transtorno psiquiátrico é o seguinte, né? Quando eu uso a medicação, quando eu faço psicoterapia e quando eu mudo meu estilo de vida, eu regulo o que é disfunção. Uhum. Quando eu regulo o que é disfunção, sobra quem sou eu. Porque muitos dos comportamentos que eu achava que era do Simon, não eram. Eram sintomas de um transtorno. Eram disfunções. Eram disfunções. Então, pela primeira vez, eu usei a medicação, eu fiz psicoterapia, né? Eu mudei estilo de vida. Então, agora eu consegui regular o que é disfunção. Regulei o que é disfunção. Sobra quem eu sou. Só que aqui que tá a treta. Uhum. Quando sobra quem é você, muitas vezes tu é um mimado. Tu é um vitimista. Verdade, Tu é um chato. é. Você tá entendendo? E aí agora tu precisa fazer o quê? Desenvolver maturidade. Você deprimiu quando você descobriu quem era você ou não? Rapaz, ainda mais que esse povo de autoconhecimento É. que manda você ficar olhando pra dentro de si. É. Você olha pra dentro de si, você vê pior, cara. Ou então você não enxerga nada. Aí eu falei, não, para com isso aí. Mas o que você descobriu que te irritou em você mesmo, ou que te deprimiu em Eu você mesmo? percebi que eu era um fraco. Eu não acho você chato. Não, eu sou legal pra Tá. caramba. Eu percebi, Caio, primeiramente que eu era um fraco. Mas Eu era fraco um em fraco, que cara. sentido? Não, eu era aquele cara que qualquer coisinha reclamava. Tá. Sabe? Fracote no sentido até de fisicamente. Eu sou Tá. magro, né? Sou fraco ainda, mas eu era franzino, Tá. sabe? Não tinha confiança pra nada. Tá. Pô, uma pessoa que acorda. Eu era o cara que eu acordava, olhava no espelho e me sentia deformado. Uhum. Olhava pra mim, sabe? E o que tava faltando? Cara, se você acorda, você olha no espelho, você tá deformado, você não tem motivação pra fazer nada na vida. Você vai enfrentar o quê na vida? Nada. Uhum. E aí, cara, o que eu sempre falo pro pessoal, eu era completamente imaturo. Tá. Eu era imaturo. Essa é a verdade. Né? Uhum. Tanto que muitas responsabilidades da minha vida, eu terceirizava. Tipo o quê? Ó, várias coisas relacionadas à minha empresa, eu terceirizei e deu errado. Tá. Porque não era pra eu terceirizar. Era pra eu tomar as rédeas como adulto. Uhum. Mas, eu não gosto de fazer isso aqui. Eu não faço isso daqui. E aí, foram lá e, você tá entendendo? É real. Tá. Por quê? Porque não, eu tenho que focar naquilo que eu libera dopamina, que eu sou bom. Uhum. É só essa parte aqui de conteúdo, Uhum. né? Eu era muitas vezes um cara irresponsável e não era irresponsabilidade só do TDAH, não, porque eu já tava fazendo tratamento. Uhum. Eu tava tomando medicação, eu já falava sobre TDAH. Uhum. Então, o que tava faltando ali? Tava faltando eu olhar e falar assim, ei, pô, caramba, dá uma segurada aí, que nem tudo é transtorno. Uhum. Você tá entendendo? Uhum. E aí, como que eu comecei a desenvolver isso? Porque a verdade é o seguinte. A gente acha, né, que
você se acha muito... Como é que eu vou... A palavra aqui. Você se acha... Importante? Não, é quase que isso. O último alecrim dourado. A última Alecrim bolacha dourado, do pacote. A última bolacha do pacote, Do né? alecrim dourado nunca não Já ouvi falar, Tá. alguém já ouviu do alecrim dourado? Não. Já? Olha lá, 2 pessoas, pelo menos eu não tô aí. Ou seja, você é o alecrim dourado, então, né? Tá. É o cara, eu falava, meu Deus, agora eu tenho transtorno bipolar também, Tá. né? Depois, mas eu não consigo fazer tal coisa. Sempre era um sempre reclamava de tudo. Mas agora eu tenho que dar aula. Eu gostava de dar aula, mas reclamava de ter que dar aula. Eu era o reclamão, era o chato reclamão. Nada estava satisfeito, nada estava bom. Na realidade, eu era o quê? Um frustrado. Os meus estados emocionais, Caio, eles variavam muito. Muito mais. Tá. Por quê? Porque o indivíduo que é... O que é você ser uma pessoa frustrada, né? O que é frustração? A frustração é você não conseguir manter o teu estado motivacional para fazer o que você precisa fazer. Mesmo com todas as adversidades, obstáculos, ouvir não. O que é isso? Isso é a vida, meu irmão. Ninguém quer saber se eu tenho TDAH, transtorno bipolar, se eu acordei com, né, bem ou não. As pessoas só querem saber, fez a tua parte? Cumpriu o teu dever? Foi responsável? Você tá entendendo? E eu era um cara que achava que as pessoas tinham que entender. Sim. Entender as minhas frustrações, entender. Porque ninguém me entende. A pessoa que fica falando ninguém me entende é uma pessoa imatura e frustrada. Porque essa equação não pode... Eu vou falar uma coisa pra você que é TDAH que tá me ouvindo, tá? Deixa eu te falar, eu sei que ninguém te entende, tá bom? E ninguém vai entender. E ninguém tem que te entender. Ninguém deve nada pra você nesse sentido, não é verdade? Então o cara que fica falando que ninguém me entende, né? Não sei, eu sou injustiçado. Eu sou injustiçado, cuspi aqui no microfone, aqui, ó. Já perdeu o corte agora. Fica tranquilo que tem as equipes de higienização, VAP aqui. O indivíduo, Caio, que é esse indivíduo, é um indivíduo que é frustrado. E aí eu falei, mas eu tenho que identificar qual que é a minha frustração. E a galera não tem coragem de olhar para a própria frustração, né? De olhar no espelho e falar assim, sou frustrado. Aí eu tive que olhar e falar, sou frustrado. E eu aprendi 2 coisas que eu precisava para começar a desenvolver maturidade. Já que eu estava desenvolvendo aqui, ó, regulei o que é disfunção, só que eu era o cara chato do TDAH. E eu tretava com gente na live. E xingava gente na live, sabe? Olha isso. Eu era... Não, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Xingava seguidor. Mano, o cara pode ter sido um chato comigo, mas beleza, velho. Eu tô lá na internet, tô lá pra ser criticado, tô lá pra ser amado, criticado, o que acontecer. Não coloquei preço, na reta, né? Tô pagando o preço. Não. Qualquer coisa dessa, Caio, alterava o meu estado emocional, me corroía, e eu não deixava mais de pensar no indivíduo, no que aconteceu. Olha o tipo de coisa que me paralisava. Como um comentário num post pode me paralisar. Aí é imaturidade mesmo. É claro que é imaturidade. Eu com um monte de aluno esperando pra dar aula, eu putinho... Pelo amor de Deus, cara. Desregulação do TDAH. Pera aí. Não, vamos olhar aqui. Vamos colocar cada coisa no lugar. E aí eu entendi que eu precisava desenvolver 2 coisas. A primeira coisa era uma coisa que eu fugia há muito tempo, que era desenvolver força física. Treinar mesmo, ir na academia. Eu odiava ir na academia. Puxar ferro. E aqui que tá o detalhe. Sabe por que eu odiava ir na academia? Eu falava que era porque... Olha, desculpa. Que era porque TDAH não gosta de exercício que repete muito, tem que ser dinâmico. Mentira! Você criou aí. É claro que eu criei isso. Pra quê? Pra esconder uma frustração minha. Na realidade, eu não queria ir na academia porque eu era magro, franzino, tinha vergonha de chegar lá pra dividir o peso lá com aqueles bombadão na academia, e eu me senti o quê? Um merda lá dentro. Aí depois eu venci essa, né? Aí eu fui só contratei um personal. Aí agora... Mais seguro. Isso, aí fui com o personal. Era maior ou menor que você, o personal? Não, ele era maior. Não tem jeito de ser menor do que eu, não tinha como. E aí, o que acontece? Só que toda vez que eu viajava, eu não treinava na academia. Por quê? Porque eu tinha que estar com o meu personal. Mentira! Na realidade, era porque é a mesma coisa. Eu não sabia chegar sozinho numa academia
pra dividir o peso, pra falar, vamos aí. Sabe coisa pouca? Uhum. Que na realidade você não percebe, mas você começa a fugir de tarefa, de coisa que você tem que fazer. Uhum. Cara, isso é. Cara, isso pode parecer pouco, cara. Mas isso começa a mostrar o padrão que você vai colocando pra dentro da tua cognição. É. Agora não, pô. Agora eu vou na academia, olho pros caras grandes e falo assim, ô, e aí, vamos revezar aqui. Demitiu o Incomoda. personal? Não, tá comigo, Tá, mas tá, quando eu viajo, tá, quando eu viajo. tá. Mas o que eu quero dizer com isso? Incomoda? É claro que incomoda, mas maturidade é o quê? Uhum. Maturidade é eu me colocar de propósito em situações que me geram incômodo. Uhum. Você tá entendendo? Então, mano, a galera... Hoje eu procuro acordar todo dia e procuro pensar assim, qual o pequeno incômodo que eu vou colocar na minha vida hoje? Porque o que é ter um transtorno como TDAH, transtorno bipolar? É viver com baita do incômodo, cara. Uhum. E não tem jeito. Tu pode negar, tu pode espernear. Cara, eu quero ser próspero, eu quero dar felicidade pra minha família, eu quero conquistar coisas que a minha família, que dentro da minha família ninguém conquistou. Eu quero chegar a lugares que eu sonho chegar. Eu não vou deixar um transtorno qualquer impedir com que eu chegue onde eu tenho que chegar. Uhum. E pra isso, eu tenho que ter maturidade. E aí que tá, por que desenvolver força física? Porque quando você fica... Porque maturidade é um troço difícil de desenvolver. É. Então eu tento trazer pra algo que seja palpável. O músculo acho que é um pouco mais rápido. Eu acho que é mais rápido. Porque se for acompanhar, Você eu tô se ferrado. dedicar. Eu acho que a minha... Não, eu acho que a minha maturidade é mais rápida, viu? Porque o músculo aqui tá feio, viu? E aí, cara, quando você se torna forte fisicamente... Cara, eu até ando às vezes com o peito estufado e tô achando que tô por aí. Você fica mais... aí é uma questão do estilo de vida que você mudou, Exato, cara. né? E uma coisa que eu sempre falo, você quer começar a transformar a tua vida tendo um transtorno, começa pela atividade física. Sim. Começa pela atividade física. E a segunda coisa é ser útil. Uhum. Se tornar útil. Cara, porque... se você é uma pessoa que ninguém sente falta, é claro que você vai ser um frustrado, mano. Tá. Ninguém sente falta de você, velho. Olha aí. Você vai embora e aí, o que aconteceu? Ninguém deu falta de você. Passou uma semana e valeu. Você tá entendendo? Então é buscar... Ah, Simon, é muito fácil você falar. Hoje você tem tantos seguidores, tantos alunos, tanto isso, tanto aquilo. Cara, mas quando eu falo em ser útil, é você ligar pra aquele teu amigo lá, que você não vê há muito tempo, e falar assim, ô fulano, chega aqui em casa, vou preparar um negocinho pra nós. Aí você vai lá, aprende a comer, faz um prato que você não sabe. Não adianta fazer o prato que você sabe. Uhum. Porque aqui que tá o ponto. Você tem que aprender a desenvolver habilidade e competência. Uhum. Cara, tudo isso é saúde mental, velho. Habilidade e competência. Aprende um prato novo lá no YouTube, cara. Passa um tempo procurando isso, entendeu? Você aprender a fazer. Aprendeu a fazer... Não para por aí, não. Fala, pô, vou pegar um vinho nesse negócio. Vai lá no sommelier, no mercado, lá, pergunta pra ele qual que é o melhor vinho pra comer com esse prato. Uhum. Você tá entendendo? E agora ser um ser humano no mundo que sabe fazer um prato X e sabe escolher um bom vinho. E vai ter um amigo que vai sentir falta de você. Você tá entendendo? Você foi útil, cara. Você serviu. Uhum. Sabe? Então é conseguir servir no meu trabalho, é conseguir servir na minha casa, servir no dia a dia. Quando eu desenvolvo essas duas coisas, eu começo a desenvolver maturidade. Eu paro de ser um cara que reclama da vida. Uhum. Que qualquer ventinho que bate fica, né? Eu simplesmente vou lá, porra, beleza, vambora. Cara, pra mim agora é bora, beleza. E isso o Venvance não ensina. Venvance não ensina nada. O cara ainda fica querendo Venvance toda vez. É. Eu tive que aprender uma coisa com o Venvance também. Aprender a usar. Sim, Uhum. porque tá aqui. Como eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar e eu tenho que tomar as medicações para transtorno bipolar, eu não posso tomar todos os dias o Venvance. Uhum. E olha só, eu tenho que tomar o Venvance, por exemplo, vim pro podcast, tomei. Uhum. Vou participar de um outro momento, de um estudo, vou tomar. Agora, eu tive que aprender a ter a consciência de que ele não ia mais fazer parte da minha rotina diária e que eu ia ter que lidar ainda mais com as dificuldades do transtorno. Porque, cara, eu fui gravar essa semana. Uhum. Não tomei medicamento. É que eu nem tinha comprado. Uhum. Comprei ele depois que eu vinha viajar. Cara, que dificuldade que foi pra eu gravar, cara. É. Vídeo pro YouTube, cara. Muito difícil, cara. Eu fiquei 1 hora pra gravar um vídeo de 10 minutos, mano. Aquele dia tava atacado meu TDAH. Tá. Tava de 15 minutos, perdão. Fiquei 1 hora. E fiquei nervoso. Porque eu tenho dificuldade como qualquer outra pessoa. Não é porque eu ensino sobre TDAH que eu já sou um Superman. Não, porra. Acho que até pior a situação. Muito pelo contrário, que eu me cobre por isso às vezes. É. Então, assim, tive que aprender agora a lidar com esse fato. Sim. Falando do Venvance, recentemente eu vi uma reportagem, acho que na Record, se eu não me engano,
grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para conseguir o Venvance. Tráfico, né, Tá descarado. para não falar outra coisa. E aí acaba não sobrando medicação para quem realmente precisa, né? E hoje o pessoal busca o psicoestimulante como um brain booster, né? Uma coisa assim, puta, eu vou ser o cara que mais vai performar no trabalho, na sociedade, na família. O que você acha? Cara, isso é a maior ilusão que existe. É ilusório. Porque o cara que não tem o transtorno, ele não precisa daquela estimulação para fazer o que precisa fazer. Às vezes ele precisa estruturar o ambiente dele. Às vezes ele precisa, sei lá, de outras intervenções. Sim. Mas aquela psicoestimulação, muito pelo contrário. Sabe o que vai... A real é que o Venvance ele faz o seguinte. Ele te traz uma sensaçãozinha. E a galera gosta de sensaçãozinha. Essa é a real. A Ritalina, nunca tomei concerto, então não posso falar, mas a Ritalina, o Venvance, traz sensaçãozinha. Tu toma. Passou dali uns minutos, você sente. Igual você toma café, cara. Você toma café, você sente. Cigarro. É sensaçãozinha. E a galera gosta de sensaçãozinhas. Então, o que eles estão buscando é a ideia de alta performance, que agora no mundo que a gente está vivendo, todo mundo performando e parará papá, né? E não sei o que, não sei o que. Então, venderam isso, buscam essa sensaçãozinha e se iludem. Aí eles ficam, sabe o quê? Pulando de tarefa em tarefa, não concluem de fato e não performam como deveriam performar. Essa é a real. Porque o indivíduo que tem o transtorno, ele sim, ele tem os atrasos que eu falei. Ele sim tem a necessidade da psicoestimulação para quê? Para colocar no páreo em relação às outras pessoas. Eu tomar medicação não é para me dar um superpoder. É para eu ter a mesma condição que você. A medicação pro TDAH, ela equivale a colocar a gente em páreo de igualdade, pô. Você tá entendendo? Aí você toma, não quer dizer que você vai ficar acima. Muito pelo contrário, cara. Você vai se dispersar. Uma falsa impressão. Você vai ter essa falsa impressão pela sensaçãozinha que a droga vai te dar. E vicia. Olha só, se a prescrição for do teu médico, você tiver necessidade... Eu parei com o Venvance, eu nunca mais... Não preciso, não. Com a Ritalina faz a mesma coisa. Agora, o indivíduo que ele não tem a necessidade, ele tá pela sensação. Você tá entendendo? E a sensação vicia. É isso que eu tô dizendo. Nós que temos TDAH, a gente não tá pela sensação. Voltar ao exemplo do macaquinho. É aquela... Exato. É a sensaçãozinha. Ele tá atrás da sensaçãozinha. E aí o indivíduo, ele quer isso, cara. É por isso que para esses indivíduos, viciam. Para nós, não. Para nós, é o estímulo necessário para dar a força necessária para entrar em movimento e fazer o que precisa. É totalmente diferente. Essa é a diferença que as pessoas não entendem. E é pro resto da vida? Para quem tem TDAH? Não. Na maioria dos casos, não. Vamos falar assim, né? Tá. Vamos falar desse jeito. Lógico, Na maioria dos casos, não. É como eu disse, a medicação ela vai ter o papel fundamental enquanto o indivíduo ele aprende a levar a vida com transtorno. Sim. Por quê? Porque, cara, ele vai ser muito... Vamos pensar aqui. Ele vai precisar aprender a viver com transtorno, com um novo estilo de vida. Se ele precisa implementar, por exemplo, atividade física na vida dele, vai ser muito mais fácil se ele estiver sob a medicação. Se ele tiver que implementar a mudança de alimentação, seja ela qual for a mudança de estilo de vida que ele precisa, a mudança no ambiente, estruturar rotina, que pro TDAH, o TDAH até arrepia quando eu falo isso, vai ser muito mais fácil com a medicação. Não adianta forçar o indivíduo que tem TDAH apenas a mudanças comportamentais, tá? E a mudanças comportamentais e mudanças ambientais. Cara, a medicação tem um papel fundamental para que ele consiga administrar isso. Sem dúvida nenhuma. Depois que ele consegue aprender a lidar com tudo isso, estruturar a vida dele, aí vai se analisando a possibilidade de tirar da medicação. Sim. Você falou muito de estilo de vida aqui. Como que isso impactou no teu tratamento? E o que você mudou além da atividade física? A atividade física foi a principal. Primeira. Né? A primeira. E aí... Ficou bolado? Não, a atividade física, cara, começou... Eu lembro que eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Eu já tinha essa ideia de mini hábitos na cabeça, né?
E aí tinha um lago lá em Londrina. E aí Você é de Londrina? Londrina. A minha noiva também é de Eu Londrina. vi o podcast dela aqui, é, você falando com ela. Até esqueci de comentar. Um beijo, meu amor. Pronto. Eu não vou mandar um beijo, vou mandar um abraço pra você. E aí tem um lago Igapó lá em Londrina, né? Uhum. Eu morava próximo. E aí eu falei, preciso fazer atividade física. Cara, eu sempre odiei fazer atividade física. Uhum. Eu era o cara que levava atestado pro colégio pra não fazer atividade física. Uhum. E aí, eu comecei a passear com meu cachorro só. Tá. Só passear com o cachorro. Rolê. Dar um rolê, todo dia. Aí depois eu comecei a correr 15 minutos. Tá. E aí depois... E você era sedentário. Total. Eu era baladeiro. Eu Tá. trabalhava em balada. Todas as baladas de Londrina que você pode imaginar, eu trabalhei. Tá. Eu que fiz aquela festa grande que eu falei que eu fiz, foi o Kawarati Brahma lá da exposição. Eu que fazia os negócios tudo lá. Tudo era eu fazer esses negócios, né? Então a minha vida era beber, né? Dormir, varar de à quarta noite. a domingo, eu trabalhava no bar. Segunda e terça eu fazia churrasco. Tá. Era essa a minha vida. Uhum. Sono de tarde. Uhum. O restante, ó, cachaça, droga. Era isso, pô. Você tá entendendo? Todo dia. Tá. E aí, eu larguei tudo isso, né? Fui mudando. Deu merda, né? Larguei tudo isso. Aos poucos. Não foi repentinamente. Você encontrou Jesus. Não, foi aos poucos mesmo. Aos poucos. Eu fui mudando umas amizades, fui diminuindo. Foi Aí fez uma planilha dos amigos, foi fazendo né? assim? Aí, aí me afastei, Tá. enfim. Mudou o ambiente, as coisas mudam mesmo, né? Enfim. Aí eu comecei a correr, depois comecei a correr. E aí que eu comecei a fazer academia. Tá. Só que aí que interessante, como eu comecei a correr e fazer academia, eu comecei a me alimentar melhor. Falei, Porque não dá, né, você fazer churrascão e puxar ferro. Falei, vou comer uns frangos aqui. Você tá entendendo? E foi assim que aí um hábito pequeno foi moldou os outros. Moldando o outro. Aí eu comecei a me alimentar melhor. Aí depois que comecei a me alimentar melhor, eu falei assim, olha, falaram que o negócio de meditação aí funciona pra TDAH. Tá. Nunca meditei. Entendeu? Mas o que eu faço? Difícil. Eu chego de manhã e faço umas respiração diafragmática lá no sol lá, entendeu? Que é o meu jeito de meditar. Que é respiração, que eu tentar... né? E aí, a mudança de estilo de vida, ela passou exatamente nisso. Em eu começar... Eu tenho 7 ingredientes que eu faço para meus alunos, né? Que é necessário para você levar uma vida cuidando da tua saúde mental. Chama MASPLE. MASPLE. MASPLE, com 2 P's. Tá. O M é meditação. Meditação é comprovadamente, tá? É uma das principais armas que você tem para se controlar, se autorregular. E uma das grandes dificuldades do TDAH é relacionada à autorregulação emocional, tá? Então, a meditação, a prática de meditação, ela ajuda muito na autorregulação, porque o TDAH, acontece um evento e aqui é a resposta do evento. É tirado esse tempo pro TDAH. Ele não tem esse tempo de resposta, ele simplesmente acontece, ele reage, acontece, ele reage. Então, a prática da meditação ajuda exatamente a gente começar a se regular para ter esse tempo de resposta. Tá? É difícil pro TDAH, então por isso eu indico fazer respiração diafragmática. O que é respiração diafragmática? É simples, guarda esse número, 5, 3, 8. Você puxa pelo nariz contando até 5, prende pela boca contando até 3, solta pela boca contando até 8. Você faz isso aí, mete uns 5 desse daí, já tá bom, você já tá começando a fazer alguma coisa, porque você nunca fez nada na vida, meu. Não dá pra virar um Buda, né? Você tá respirando uma vez, já tá bom. Ai, Simon, eu não consigo ficar 15 minutos meditando. Fica cara. Ou então faz uma respiração, tu nunca ficou nada, meu. Né? Então é meditação. O A é de alimentação. Aí a regra é simples pra alimentação aqui. Muito whey, mentira. A regra é simples. A alimentação eu tenho a regra, menos comida industrializada e mais comidinha da vovó. Tá. É isso que eu coloco. Mano, é simples. Você vê que as regras que eu trouxe é tudo simples. Tá. Come mais comida da vovó. Para de comer o iFood, comida industrializada e come mais comida da vovó. Mas às vezes a vovó faz umas coisas... aí... Cuidado com a feijoada, com esse tipo bolo, de coisa. Né? Não, mas aí eu tô falando da comidinha do arroz e do feijão. Tá? Pelo amor de Deus, cara. Aquele pudim de leite condensado bom pra caramba. Torresmo. Terceiro, mas o sono, que você é um mestre nisso, né? Sono
a gente tem que regular o sono. Aí eu tenho uma estratégia para regular o sono. Qual que é? Uma estratégia não, né? A higiene do sono, Tá. eu gosto de comparar ela ao fechamento de um bar. Fala. As 4 fases do fechamento do bar. É. É a minha higiene do sono, tá, Caio? Aí, Mas às vezes se funciona, você fala é aí o profissional do sono aqui, você me diz. A primeira coisa que você faz pra fechar o bar é o quê? Você fecha, você vai lá e anuncia que você vai fechar o bar. Avisa. Avisa que você vai fechar o bar. Ah, não, perdão. Você começa a ajeitar o apaga bar. a luz, põe as cadeiras. Não, puxa as coisas. A galera tá sentada ali, mas você vai lá e você puxa a cadeira, né? Fazer essas coisas. Aquela situação desconfortável ali pro cliente, né? Isso. O que é isso? Jogando na regra do sono. É você trocar as luzes já do teu ambiente. Sim. Você começa já a sinalizar que, opa, tô fechando o bar. Beleza? Segundo, tá? É você o quê? É despedir dos clientes. Tá. Beleza? Você avisou, agora você vai despedir dos clientes. Como que você despede dos clientes? Vai lá no WhatsApp. Galera, Tchau, mãe, acabou, tchau, pai. passei. O WhatsApp longe. Beleza? Terceiro, fechar as portas do bar. O que é fechar as portas do bar? Quando você fecha as portas do bar, você já começa a ajeitar as mesas, ajeitar as cadeiras que faltam. O que é isso? É um cuidado com higiene pessoal, alguma coisa você vai ter, vai tomar um banho. ambiente de sono. Isso, etc. É aquilo ali. E o quarto e último passo é você fazer o quê? Fazer a contabilidade do caixa. É isso que tem que fazer. E o que é fazer a contabilidade do caixa? Pega um papel e uma caneta e fala, porra, como é que foi meu dia hoje aqui? Hoje foi isso aqui, parará. Anota tudo que tá na cabeça, porque o que gera ansiedade é o quê? Aquele monte de pensamento que a gente tem, faz o download de tudo pro papel e aí você já começa a mergulhar no sono. Essa é a minha regra, os 4 passos de fechamento do bar pra higiene do sono. Perfeito. Tá certo, mais ou menos? Tá certíssimo, tá certíssimo. Gostei. Vou falar pros pacientes. Aí, principalmente os que gostam de bar. Os que gostam de bar, pronto. Utiliza isso daí. O S é sono, P de pessoas. Primeiro P. O primeiro P, pessoas. Tá. A gente vê que muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, elas começam a evitar justamente, por exemplo, o convívio social, né? E não adianta, né, cara? Uma girafa, você colocar ela lá, vai ficar sozinha. E vai viver a vida inteira. O ser humano, não. O que torna o componente ser humano, é o vínculo. Né? É exatamente essa relação que a gente tem com outras pessoas. E na nossa sociedade isso está se perdendo cada vez mais, cara. Então eu coloco esse P de pessoas como um componente fundamental para você colocar, para cuidar da saúde mental. E repare, cada um desses 7 ingredientes ele tem que fazer no dia, como um mini hábito. Tá? O outro P de projetos. E aqui os projetos não podem ser projetos de trabalho. Tem que ser projetos, cara, seus. Projetos que você cria algo, que você mova a tua criatividade, sei lá, que seja um... Vou dar um exemplo, cara. Meu padrasto. Meu padrasto tem 87 anos, cara. Ele com 70 anos, ele começou o projeto de uma fazendinha, que ele construía fazenda de madeira, tá ligado? Levou 17 anos pra terminar o negócio. Eu acho que ele fez de propósito pra dar maior longevidade nele mesmo. Mas era o projeto dele, pintou e fez um negócio desse tamanho aqui, cara. A mão, os negócios ali, 17 uma maquete de fazenda, você tá entendendo? Rolou até a inauguração em casa do 17 negócio. 17 anos, você tá entendendo? Era o projeto dele, cara. Esse é persistente. Mas tá com 87 anos, eu quero chegar até 87. Então, projetos, as pessoas precisam de projetos. É aquele sentimento de eu estar fazendo algo, de eu estar sendo útil, de eu criar algo. Né? L, leitura. Existe pesquisa que mostra que leitura aumenta em até 2 anos o nosso tempo de vida. Você sabia disso? Eu não sei vocês, mas eu quero 2 anos de vida a mais. Tá? E muito mais do que isso, né, cara? Leitura, para quem tem TDAH, ajuda no foco, na concentração. Eu mantenho engajado aqui. Treina essa questão do engajamento. Você é um cara que não sabe lidar com TED, fica pulando de atividade em atividade, caça um livro pra você ler e fica treinando isso daí que você vai te ajudar pra caramba. E o último, exercício físico. São esses 7 ingredientes. Simon, como que eu faço tudo isso num dia? Fácil. Faz uma respiração diafragmática, tá? Come uma fruta por dia que seja, você tá entendendo? Começa a ajustar uma mínima coisa do teu sono que você pode, que seja pelo menos escrevê-la no caderno.
Relacionado a pessoas, fala com uma pessoa que você não fala há muito tempo, busca falar com alguém, não sei. Projeto, seja um curso de inglês, sei lá, qualquer outra coisa. Acha um e dedica o mínimo tempo possível um dia para ele. Depois, leitura. Lê uma página do livro por dia, cara. E atividade física, cara, pelo amor de Deus, dá pra você fazer 3 polichinelo em casa, você não faz nada. Então, tipo assim... E aí, aos poucos vai aumentando. Eu, o dia que não fazia nada, até hoje, eu defino meu mini hábito. Me cobra hoje se eu não fizer, tá? Porque hoje eu não treinei. O meu mini hábito é fazer uma flexão. No dia que eu não treino, eu deito e falo, puta merda, mano, não treinei, né? Não fiz nada. Eu vou e faço uma flexão. Pronto! Já fiz meu mini hábito de atividade física. O que é isso? Simon, o que vai mudar a flexão? Tudo! Porque, na realidade, o papo aqui é sobre ser constante. Sim. Você tá entendendo? E uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que o ser humano é um bicho inconstante, naturalmente inconstante. Todo mundo vai falhar. Fica tranquilo, você sabe que você vai ser inconstante. Você não acorda todo dia do mesmo jeito, você não come todo dia a mesma coisa, você não caga todo dia no mesmo horário. Tem gente que caga. Eu cago. De manhã, religiosamente. E você acha que você tem alguma coisa pra melhorar ainda? Caraca, tem um monte de coisa, né? O quê? Puta merda, que pergunta difícil, cara. Você achou que você ia vir aqui? Não, eu achei que ia ser... Essa foi profunda, assim. Foi de repente, eu tava falando de cagar no mesmo horário, ele me joga, você acha que tem alguma coisa que você tem que melhorar? Pô, Caio, vamos lá. Cara, eu acho que eu tenho que melhorar mais, me desenvolver mais como indivíduo. E aqui eu não digo de adquirir mais conhecimento, não, isso é importante, mas de conseguir me tornar uma pessoa que consegue cada vez mais servir a mais pessoas. Eu acho que o nosso trabalho, a gente já trabalha servindo as pessoas, né? Mas ele se torna automático, né? Então, o processo de eu estar dando aula, eu estou servindo a outras pessoas, claro que eu estou. Só que ele começa a ser um processo automático. E eu preciso ter o cuidado de buscar sempre novas formas pequenas, como quando eu passar por alguém numa porta, entende? Como encontrar alguém, um amigo, sabe? Coisas mais, ainda mais no meu caso, né, Caio, que eu trabalho na rede social, a gente tem uma quantidade relativa de seguidores, a gente acaba achando que o nosso serviço ele tem que ser um serviço sempre com algo grandioso, né? E ultimamente eu tenho buscado entender que não é isso. Não é só isso. Que para eu me tornar um ser humano melhor, uma pessoa com maturidade, uma pessoa útil, eu não tenho que apenas olhar em criar algo necessariamente grandioso, sabe? Envolvendo muitas pessoas. Eu tenho que fazer mais em pequenas coisas que hoje o Simon acaba deixando a desejar. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente que está na internet, a gente recebe muitos estímulos o tempo inteiro, e isso para quem tem TDAH, acho que... E você vê o cara fazendo uma coisa, fazendo outra, e você acha que você tem que estar acompanhando aquilo, tem que não estar... Teve uma vez, Caio, que eu cheguei, eu tinha acabado de fazer o meu evento, olha isso, cara, eu sou doido. 2020, cara. Pandemia. 2020. Foi antes? Antes da pandemia. Janeiro, fevereiro. Antes da pandemia. Eu meti o louco, cara. Falei assim, quero fazer um evento presencial. Tinha 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. Liguei pra cá, um lugar aqui na Avenida Paulista. Quanto que é? É tanto. Fiz as contas básicas. Cabe quantas pessoas na sala? 185. Falei, 185? Olha meus cálculos inteligentes. Preciso vender tanto a tanto. Abri meu Instagram. Evento presencial. Pá, chamei uns médicos, psicólogos, mais doido que eu, que topa vir junto comigo. Fiz meu primeiro evento aqui em São Paulo, presencial. Lotou 185 pessoas. Empatou? Perdi dinheiro porque eu coloquei só o negócio, né? É sempre assim, você tá entendendo? É aquela dificuldade de planejamento. Mas sobre o que a gente tava falando mesmo? Você falou que você até eu esqueci. O que a gente tava falando? Não sabe também? Não, você falou que foi fazer o evento. Isso. Não, peraí, deixa eu lembrar que eu perguntei. Mas você tinha feito uma pergunta. O que você gostaria de melhorar? Ah, tá, lembrei.
essa rede social. Isso, que é muito e aí, olha estímulo isso, que tinha pode... acabado de fazer Tá. um evento, cara. Pô, um moleque que tinha 15 mil seguidores, conseguiu reunir uma quantidade expressiva de pessoas num evento Tá. em São Paulo, nem era daqui. Cheguei em casa, mano. Comecei a olhar o Instagram de outras pessoas, comecei a me cobrar absurdamente naquela semana, achando que estava fazendo de menos. Eu fazia live todo dia, olha as coisas. Entrei num processo de depressão, não sei o que foi naquele momento. Eu comecei a pirar, achando que eu estava fazendo de menos. E aí comecei a me cobrar. Crise de ansiedade, sabe? Querendo fazer 1 milhão de coisas, nada a ver, lançar coisa, lançar isso, lançar aquilo. E aquela loucura, cara, inteira. E aí eu falei assim, mano, tá errado. E eu tive a brilhante ideia de parar de seguir todas as pessoas. Durante do meu Instagram. Fez a limpa. Durante 6 meses, de 4 a 6 meses, eu não seguia uma pessoa no meu Instagram. Porque aí eu entrava no meu perfil e só dava pra ver coisa minha. Eu não via de mais ninguém. Aí eu só tava preocupado com o meu conteúdo, com a minha entrega, com o que eu podia fazer. Foi dessa forma que eu consegui controlar isso que você acabou de falar. E aí hoje você segue... Hoje eu sigo bem menos pessoas, voltei a seguir algumas. E aí veio gente perguntar pra mim, por que você parou de seguir? Eu falei, cara... eu fiz uma limpa uma vez. Dá treta, tá? Dá umas treta, fica tranquilo. Dá umas tretas, sim. E hoje você lida bem com essa... Como é que você lida com essa exposição? Hoje eu lido, cara. Hoje, pra ser bem sincero, até pouco tempo, eu ainda ficava muito... O ser humano é um bicho estranho, né, cara? Você tem 70 mil comentários positivos, aí tem um negativo, você foca no negativo. Mas isso acho que vem muito dos estigmas que você acabou recebendo ao longo da vida, né? E a real é que você nunca sabe lidar um pouco com eles. E aí você tem um transtorno ainda, sem culpar o transtorno, mas colocando um componente, se eu tô naqueles dias, não dá muito bom. Mas hoje, eu aprendi a não olhar mais comentário. Você deixa pra E equipe. quando eu vejo comentário ruim, eu já apago. Tá. Já apago. Você tá entendendo? Primeiro porque o Instagram é meu, eu que decido o comentário que tá lá. Não sou obrigado a deixar comentário de hater. Se bem que eu tenho bem pouco, tá? Mas sempre aparece um ou outro que vem falar do meu jeito de falar, desse tipo de coisa, você tá entendendo? Já teve um médico que encanou? Cara, você acredita que não? Não. Você acredita que... Não, a galera... Psicólogo encana às vezes. Porque fala que eu sou muito... As coisas que você fala... Porque eu sou assim, mano. Vai lá, faz, não sei o que, né? O psicólogo às vezes é mais... Não, tranquilo, né? Não, né? Mas já teve uns psicólogos que já encanou já. Imagina o psicólogo que ele vai se tornar. Eu falo, para, vocês são os imaturos. Aí a galera fica meio assim, né? Mas... E eu parei também de levantar essa polêmica. Não, hoje eu entrego meu conteúdo, não vou deixar de entregar o conteúdo por conta disso. Mas eu não olho comentário. É muito difícil eu ter mesmo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. É raro ter esse tipo de negação. É muito raro. Eu passei boa parte do meu trabalho, inclusive, sem isso. Agora que você começou a ganhar maior repercussão, que você começa um ou outro, mas não devido ao conteúdo sobre transtorno que você traz. Mas às vezes o cara não gosta da forma que você expressa, né? Sim. Por eu falar um pouco, porque agora eu tô tocando num ponto de transtorno que ninguém toca. Que não é só o fato do transtorno. Eu toco no lado do ser humano, que o ser humano também, do cara, precisa se desenvolver. E aí o cara não gosta, né? O cara confunde eu falar que ele você toca numas feridas. Claro, né? O cara confunde. Eu falo, ei, tu tá sendo vítima do transtorno? Sim. Tem gente que se torna, você tá entendendo? E tem que ter alguém que fale isso. E eu falei, eu vou falar. Né? Eu sou meio doido mesmo. E aí esse tipo de coisa que às vezes traz um comentário ou outro. E aí te deixa um pouquinho hoje pra não, baixo. não, hoje não. Hoje não, deixava. Deixava. Me fala mais, você falou no começo, mas eu queria entender melhor o Instituto Simon Veiga. Como é que... O que acontece é o seguinte, como eu tava te falando, Caio, hoje a ideia do Instituto é democratizar o acesso à psicoeducação no Brasil. Esse é o foco. Por quê? Quando eu tive o diagnóstico, né, eu não encontrei nenhum apoio
como agir, para onde agir. E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha dinheiro, estava quebrado. Foram 3 amigos que me ajudaram. Pagar psicoterapia na época. E puxa vida, é caro. A medicação é cara. Uma consulta com um psiquiatra. Ah, Simon, tem pelo SUS? A gente sabe que tem, mas a gente sabe de toda a dificuldade que acontece no SUS, gente. Não vamos ser, né? A consulta é cara. Tem todo um processo que é dificultoso. Uhum. E eu sempre fiquei pensando de que maneira eu conseguiria trazer acesso de maneira simples, prática e democrática para essas pessoas. Uhum. Querendo ou não, um curso e um treinamento meu tem um valor maior, e não são todas as pessoas que podem. E tá tudo bem. E você vende pro cliente final, pro paciente, Vendo pra pessoa. Isso, para pessoa, tá. para pai e para mãe, Tá, enfim. tá. E aí a ideia do Instituto é reunir dentro, né, uma plataforma de psicoeducação e saúde mental. E com Então, acesso, quando você coloca isso na internet, você E quebra com a barreira acesso, do acesso. exato. Lá dentro já tem mais de 100 horas de conteúdo Tá. sobre TDAH. Além de conteúdos, a gente está trazendo outros profissionais. Por exemplo, faço um convite, Caio, eu queria você lá dentro do Instituto. Tem como você gravar aí um mini curso sobre sono? Aí vai o Caio lá para dentro do Instituto. Tá. Então eu entro em contato com outro médico. Puxa vida, topa? Aí nós temos outros profissionais que fazem parte, tá? Que topam dessa maneira. E psicólogos também, nutricionistas, né? Tudo lá dentro dessa plataforma. Então, e, claro, tem talks meus com outros profissionais, outros médicos. Sim. Resumindo, é um lugar onde você encontra uma curadoria. Você é igual Netflix. Você quer aprender sobre procrastinação? Procrastinação. Tem um mini curso. Você quer aprender sobre função executiva? Curso, função executiva. Quer aprender sobre transtorno bipolar? Quero aprender sobre TDAH? Estratégia para o dia a dia? Tem vários mini cursos lá dentro, tá? Para o indivíduo ele ter acesso e aprender sobre. É uma curadoria de conteúdo que a gente criou lá dentro. Ah, eu quero coisa para estudar. Tem tudo lá dentro. Beleza? E além disso, eu entendo que é o seguinte: para que aconteça uma mudança de comportamento, é preciso quatro fatores. O primeiro fator é a motivação, o motivo para aquilo, tá? E agora eu vou esquecer os 4 fatores, quer ver? Eu tô pensando aqui agora. Quer cola? Pega a cola. Não tá aqui, não tá aqui. O segundo fator é o grupo de apoio, tá? O terceiro fator é o ambiente, e eu já lembro o 4º fator. Ah, lembrei, tá vendo? TDAH. Vamos lá, 4 fatores. Informação, tá? Motivação, ambiente e acompanhamento. Informação, lá dentro da plataforma você vai ter com a quantidade de cursos e treinamentos que a gente tem lá dentro. Certo? Informação. Motivação, dentro a gente tem os grupos de apoio terapêutico, onde tem os grupos de WhatsApp com profissionais e as pessoas que fazem parte do Instituto Simon Veiga. Se você é assinante, você vai estar lá, você vai se identificar com outras pessoas, né? Você vai se identificar com a história de um, a história de outro, você vai ver que você não está sozinho no processo, tá? Isso é muito importante. O outro, que são os grupos, o acompanhamento. Não, peraí, me ajuda aí, motivação, informação, grupo de apoio e o último, que é o acompanhamento. O que a gente faz? Além de dar esse grupo de apoio, esses grupos terapêuticos, a informação, né, toda a curadoria. Também tem encontros uma vez por mês, ao vivo, comigo, para a gente falar sobre determinado conteúdo, para tirar dúvidas e para ter esse acesso à galera. Entendeu? Incrível isso. Então, Incrível. Uma vez por mês a galera tem encontro comigo. Toda semana tem encontros, tem novos conteúdos. Toda semana é liberado um curso novo lá. Sim. Toda semana eu entrego um curso novo para eles. E já tem mais de 100 horas de conteúdo lá dentro. Então, ou seja, é um R$29,90, que é o valor, que é super acessível, o valor do hambúrguer aí que você acaba pagando. Eu não tinha dinheiro na época, mas puxa vida. Ah, Sai, mas não é medicação ainda. Eu sei, mas pelo menos é um caminho. Pelo menos eu faço parte de um grupo onde tem pessoas que sofrem do mesmo que eu. Pelo menos eu vou ter um acompanhamento ali mensal que seja, onde vai ter ali os cadernos de ativação, onde vai ter o desafio do mês, o desafio da semana, para eu começar a me orientar na vida. Porque isso não tem. O cara recebe o diagnóstico do profissional e ele tá sozinho.
E a saúde mental, ela de qualidade, infelizmente, ela é cara. Né? É cara, não tem jeito. E é difícil isso, mas o que você faz é muito bacana, porque você, pelo menos, insere a pessoa numa rede de apoio, que seja inicial. Que seja inicial, Né? para ele ter informação, para ele ter um acompanhamento que seja mínimo, mas que ele tenha, e que ele tenha esse grupo de apoio. E aí, futuramente, a ideia é nós termos profissionais que vão estar atendendo, né, também por valores democráticos dentro da plataforma. Essa é a iniciativa do Instituto Simon Veiga. Esse é o seu sonho ou você tem outros? Hoje esse é o meu sonho. Hoje essa é a minha visão de futuro. Não se termina aí numa plataforma online, né? Mas começa nela. Que incrível isso. Ó, foi um prazer. Cara, quanto tempo que foi aí? Eu falei pra caramba. 1h30? 1h30. Eu tenho que te entregar um mimo. Louco, um cara. Mimo aqui, é o nosso bolinho de coco gelado do Dalvidito. Ah, rapaz, olha aí, ó. Acho que vai comer, né? Já sei, mas obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tô muito feliz de estar com você. Prazer, viu? Desde aquele nosso primeiro papo lá. O seu trabalho é muito incrível, né? Você dá pra ver que você tem uma força aí dentro que é muito... É admirável. Obrigado, meu amigo, de verdade. E eu acho que... Bom, a gente é novinho, tá, gente? Acho que você tem muito ainda o que entregar. É muito bacana o que você faz. E fica aberto aqui o segundo convite pra você voltar. E você vai no meu também, que a gente vai inaugurar. Obrigado certeza. por isso, cara. Obrigado aí pelo reconhecimento, pelo carinho. Receber essas palavras de um profissional como você é importante pra caramba, né? Porque até outro dia atrás aí a gente tava começando nisso. Pois é. Eu tinha medo de falar com o médico, tinha medo de falar com o psicólogo. Tudo que eu postava eu ficava achando que eu tava... Eu tenho medo de falar com advogado. Eu tenho também. O resto eu até me viro. Eu tenho também, isso é verdade, isso é verdade. Valeu, Simon. Então, pra isso, obrigadão. Obrigado de verdade, Caio. Tamo junto. Pessoal, valeu. Um abraço, até o próximo episódio.